Alô? Alô, quem fala? Catarina Vital. Tudo bem? Qual é a pergunta, Catarina Vital? Fala pra mim. Então, eu queria saber como que a gente pode ver a beleza no sofrimento diário e também como a gente pode amar esse sofrimento, sabe? Realmente amar. Então, Catarina, olha, vamos lá. Vamos meditar sobre esse assunto do sofrimento. Vamos lá. Quando o Dr. Victor... Existe uma literatura extensa sobre o sofrimento, tá bom? O sofrimento, ele, na antiguidade, ele era visto como... Antiguidade, eu digo, né, anticristo. Ele era visto como algo que perturbava a razão, né? Então, o sujeito que se deixasse dominar pelos sofrimentos, que se deixasse dominar por incômodo, pelos incômodos, né, tanto de dor quanto de calor, sei lá, sensações ruins, esse sujeito ele não conseguia usar a sua razão, tá? Uma certa filosofia que volta à moda no nosso tempo, que é o estoicismo, ela retoma essa visão do sofrimento. Então, olha só, o que um estoico pretende? Um estoico pretende executar aquilo que está diante de si, pretende cumprir a tarefa que está na sua frente, ainda que custe, ainda que sofra, ainda que seja desconfortável, ainda que seja desprazeroso. Muitas pessoas recentemente têm se colocado o título de estoico, né? Então, são os estoicos modernos, né? Então, o que acontece? O estoicismo era essa filosofia que entendia o sofrimento como uma perturbação do centro, como uma perturbação da razão. Portanto, conseguir encarar o sofrimento, né? Conseguir encarar o sofrimento como que deixando-o de lado seria fundamental. Bem, essa abordagem ao sofrimento, antes da vinda do Cristo, antes da vinda de Jesus, Nosso Senhor, era, bem, o máximo, talvez, da tecnologia que se podia, né, utilizar para enfrentar o sofrimento. Ocorre que, com a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, o sofrimento ele passa a ganhar um novo sentido. O sofrimento ele não é mais só visto como algo que a gente tem que colocar de lado na nossa atuação prática, mas ele vai ser incorporado na nossa vida. E o sofrimento é uma grande oportunidade de crescer em graça, de crescer em força. Ou seja, quando a gente abraça o sofrimento, quando a gente não despreza, quando a gente não finge que ele não está acontecendo, mas pelo contrário, quando a gente o traz para dentro do nosso peito e o usa como força de amor, a gente vai muito mais longe. Eu recomendo a vocês que leiam, por exemplo, o Sermão das Bem-aventuranças. Se você for pegar ali no Sermão das Bem-aventuranças, aí, quando você pega lá o Sermão das Bem-aventuranças, você percebe que o narrador do sermão, que é o próprio Jesus, ele está colocando ali, ó, o sofrimento, o abandono, as lágrimas, o cárcere, a pobreza como bens, como coisas boas, e não como coisas que devam ser evitadas. Isso realmente é um giro importante em toda a noção, em toda a mística do sofrimento. Ninguém até então colocava a pobreza, o cárcere, as lágrimas, né? todo esse gênero de sofrimentos cotidianos como algo que fosse bom. Mas pelo contrário, que botar assim, ó, as coisas acontecem, são ruins, mas eu finjo que elas não estão acontecendo e mantenho o meu foco. Jesus não falou isso. Jesus falou o seguinte, olha, essas coisas, se não forem amadas, se elas não forem incorporadas, se elas não forem reconhecidas como tesouros, fará com que a gente não chegue até a meta, fará com que a gente não chegue até a felicidade plena, fará com que a gente não recolha os tesouros, porque eles são tesouros. Tá? Então, esse é o primeiro grande giro. Hoje mesmo pela manhã, uma pessoa que eu até conheço perguntou o seguinte, olha, Ítalo, se a sua esposa reclamasse de você fumar, né, o que você faria? Vamos lá, eu gosto de fumar, não gosto? Se eu chego em casa e acendo um charuto, pego um pendrive, sei lá, acendo um Marlboro, e a minha esposa começa a reclamar que eu estou fumando, eu falo, olha, vai vir uma série de incômodos, você concorda? Porque veja, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me relaxa, sei lá, é uma coisa que me faz meditar, é uma coisa que me faz, sei lá, descansar. E eu estou na minha casa, né? A casa é minha também, né? Não é só dela, a casa também é minha. Ora, se eu não posso fazer uma coisa que me relaxa, que eu gosto, que me descansa na minha casa, é claro que isso vai, de algum modo, me incomodar, vai me perturbar. No entanto, um estoico abordaria essa queixa da esposa como assim, olha, pá, né? Pá. Então ele abandonaria o fumo e nunca mais fumaria, abandonaria o vício do fumo, é isso que ele faria, pá, eu não vou mais fumar. Um cristão, ele vai aproveitar cada oportunidade de sofrimento e de incômodo de várias formas. Uma delas, e concretamente o exemplo que eu dei para ele, foi o seguinte, a partir desse incômodo, que é a minha esposa não gostar que eu fume ou reclamar que eu fume, a partir desse incômodo eu vou perceber na fala dela, no fundo, não um rechaçar, não um reprovar do ato de fumar. Porque ninguém sem consciência se importaria com uma coisa tão trivial e tão boba, né? Só um cheiro. Veja,
Se a tua esposa está bem, se ela está satisfeita, se ela está feliz, né? Se você atende a ela nos detalhes de carinho, se você não se omite em questões relacionadas à família dela, em questões relacionadas, sei lá, à beleza dela, em questões relacionadas aos filhos, se você não se omite no cuidado financeiro, se você a apoia nos projetos dela, se você apoia no projeto de santidade dela, se você se anima com as amigas dela, com as histórias que ela te conta, né, sobre as amigas dela, se você se anima com a vida dela, você percebe que, olha, uma pessoa normal tenderia a não reclamar dessas coisas que te fazem bem. Ela ia gostar, ela ia olhar para você e falar, meu marido gosta, o cheiro é meio irritante, mas ele gosta de fumar. Fuma lá na varanda, meu amor. Por que você não fuma lá na varanda? Fala, pronto, estaria resolvido. Fuma na janela, estaria resolvida a questão. Você concorda comigo? Então, para um cristão, uma pessoa que, para um cristão, entenda, não apenas o religioso cristão, mas para uma pessoa que olhou para Jesus e o viu como modelo, como arquétipo, que o viu como um caminho de excelência humana, o sujeito olhou para o Cristo, olhou para Jesus, falou assim, olha, ele é um modelo, ele é um caminho, ele é o sujeito mais perfeito que teve por aqui. Olhando desse modo para Jesus, você percebe o seguinte, esse sofrimento, ou seja, o incômodo de não poder fumar, é no fundo um sinal, é um chamariz para que eu examine a minha própria vida. Eu absorvo esse sofrimento, né, em vez de rechaçar, em primeiro lugar, em vez de brigar com ela, né, mas isso aí, sabe, a gente não vai fazer isso, mas em vez de usar de modo estoico, né, em vez de abandonar o sofrimento, abandonar essa reclamação, o que um sujeito faria, um sujeito mais pleno faria? Ele pegaria esse sofrimento e usaria isso como análise, como autoanálise. Ele observaria onde estão os amores dele. Se a minha esposa está reclamando de uma coisa tão trivial quanto essa, certamente eu tenho me omitido numa série de funções de marido, uma série de funções de homem, uma série de funções de pai, sei lá, uma série de funções de sogro, de genro, sei lá. Então é evidente que essa reclamação dela é muito mais uma manifestação inconsciente de delicadeza, entenda. Ela não vai chegar e vai te ferir logo na tua masculinidade, vai te ferir na tua, né? Não, ela vai falar de uma outra coisa, porque ela é delicada, inconscientemente ela é delicada e ela te ama. Fala, assim que o sofrimento ele tem que entrar pra gente. O sofrimento pra gente ele é sempre uma oportunidade de se examinar. Então veja, eu tô sofrendo pela solidão de não ter um namorado, pela solidão de não ter uma namorada. Sei lá, imagina. É algo que faz parte, é um sofrimento afetivo, é um sofrimento emotivo. É claro que tem um sofrimento ali. Agora, esse sofrimento, ele deve sempre ser um sinal pra gente, um chamado pra gente se examinar naquelas coisas que a gente está falhando, né? Naquelas coisas que a gente não está atendendo, que a gente não está fazendo, que a gente não está entregando, que a gente não está executando. Então, essa é uma dimensão do sofrimento. Tá bom, Catarina? Essa é a dimensão dele. Olha, o sofrimento, ele é sempre uma oportunidade de autoexame. Seja um sofrimento espiritual, seja um sofrimento dos relacionamentos, seja um sofrimento afetivo, seja um sofrimento físico, né? Então, para pensar num tipo de sofrimento físico, uma dor de um câncer. Sei lá, uma dor ou um medo por você não estar respirando ou estar com falta de ar porque você pegou Covid. Sei lá, são sofrimentos verdadeiros, você concorda? Do campo físico. Você percebe comigo aqui, se a gente examinar o sofrimento físico com um pouco mais de atenção, a gente percebe que o sofrimento físico só vai se tornar desespero, só vai se tornar revolta, só vai se tornar uma angústia profunda se a gente estiver vivendo à margem da nossa vocação. Uma pessoa que vive a sua própria vocação, ou seja, que está fazendo aquilo que é o dever dela fazer, que está amando aquelas pessoas que é o dever, que foram postas ali na vida dela para ela amar, que está entregando o seu serviço cotidiano, que está fazendo a sua oração, que está cumprindo o seu plano de vida, que está confessando os seus pecados, que está, né? Entende que a pessoa entende o seguinte, pô, que pena que eu tô com câncer, né? Que pena que eu peguei Covid, que pena que eu estou sendo internado no CTI, mas a gente sabe que a vida ela tem um limite, ela tem um fim. Ela não vai ser pega de surpresa. Então aquela dor, ela não vai sumir. Dor é dor existe, né? Se eu beliscar minha mão, vai doer. Mas isso aqui é só dor física, você concorda? A dor física ela só vira angústia, ela só vira desespero quando o nosso coração está posto simplesmente na matéria. Quando nossos planos eles são perfeitamente materiais, quando nossos planos eles são 100% materiais. Quando nossos planos eles são espirituais, quando nossos planos eles são conceituais, quando nossos projetos eles transcendem a matéria, é evidente que a gente não vai se desesperar a partir de um sofrimento físico, a partir de uma doença. Você concorda? Então essa é uma dimensão do sofrimento. A outra dimensão do sofrimento, essa sim mais mística, é levar a sério uma coisa que o apóstolo Paulo falou. Falou, olha, eu completo na minha carne
aquilo que falta ao sofrimento de Cristo. Entenda, não falta nada no sofrimento de Cristo na cruz. Ali é perfeita, é redenção perfeita. No entanto, está aberta para a gente a possibilidade de, a partir de um sofrimento que apareça na nossa vida, seja espiritual, seja psíquico, seja físico, seja afetivo, a gente pode se unir à cruz de Cristo como corredentor entre mil aspas, né? Cristo fez a redenção perfeita, ok? Mas a gente pode oferecer um sacrifício, oferecer o nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo. A gente pode unir o nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo, oferecendo esses pequenos sofrimentos que a gente tem no nosso dia a dia para, por exemplo, a conversão de alguém que a gente queira, para, por exemplo, atenuar o sofrimento de uma outra pessoa que a gente ame. Aqui já é uma união mística que eu precisaria de muito mais tempo para explicar, mas você já sabe disso, você já pode entender, só estou relembrando, tá? Então, em primeiro lugar, um domínio, uma dimensão do sofrimento não estoico, não do modo estoico de tratar, mas do nosso modo de tratar o sofrimento. Olha, o sofrimento é um sinal que deve ser integrado e não rechaçado. A gente deve integrar o sofrimento para que a gente possa se examinar melhor. Segundo ponto, o sofrimento ele pode ser oferecido misticamente para aliviar o sofrimento de outros, para converter aos outros, para fazer com que os outros se aproximem mais da felicidade, da verdade, etc. Tá? Então, essas são as duas dimensões do sofrimento tratadas desse modo. O Dr. Viktor Frankl, ele fala para a gente uma outra coisa, é o judeu, né? Médico, psiquiatra judeu. Ele fala, né? Ele é o fundador da logoterapia, como você sabe, e ele fala o seguinte, olha, o sentido da vida, ele consiste em 3 coisas. Uma delas é amar uma pessoa, a outra é servir a um ideal, e a terceira coisa, que é essa aqui que importa pra gente, é aceitar o sofrimento inevitável da vida. Alguns logoterapeutas muito inteligentes, muito comprometidos e muito sérios, colocam esse sofrimento da vida como esses sofrimentos triviais cotidianos do dia a dia. Por exemplo, um ônibus que atrasa, uma dor de cabeça, uma falta de dinheiro. E eles falam, olha, quando a gente aceita esses sofrimentos cotidianos, a gente começa a se aproximar mais do sentido da vida. Isso é lindo, isso não está errado, mas esses sofrimentos eles não são sofrimentos inevitáveis, né? A pessoa sai mais cedo de casa, eu não me atraso no ônibus. Se eu tomo uma dipirona, a dor de cabeça passa. Se eu ganho na Mega Sena ou se alguém me empresta dinheiro, eu resolvo o meu problema financeiro. Você concorda? Não são sofrimentos inevitáveis. Esses são sofrimentos evitáveis da vida. O Dr. Viktor Frankl está falando de uma outra coisa. Ele está falando de um sofrimento que esse sim é um sofrimento que a gente vai precisar conviver com ele. No primeiro momento ele dá medo, no primeiro momento ele desestrutura, no primeiro momento ele de fato leva a gente a uma certa angústia, mas quando a gente ama esse sofrimento inevitável da vida, que é a solidão, a gente de fato se instala melhor nesse estar humano. Perceba, todo ato humano, Catarina, todo ato humano é solitário, todo. Quem está falando aqui com você sou eu. Tem um monte de gente aqui ao meu redor, mas cada um está fazendo a sua coisa. Eu estou falando, ninguém mais está falando por mim. Eu estou acordando, eu estou rezando, eu estou sofrendo, eu estou sendo fiel, eu estou traindo, eu estou estudando, eu. Sou sempre eu, no fundo. Mesmo diante da morte, né? As pessoas falam, mas agora é muito triste porque a gente não pode estar com quem a gente ama no CTI por causa do Covid, então as pessoas morrem sozinhas. Ora, você já teve notícia de alguém que morre acompanhado? Né? Pode haver pessoas ali na sala, pode haver pessoas no quarto, pode haver pessoas no hospital com aquele que morre. No entanto, só um deles morre. E quem morre, morre sozinho. A passagem ela é solitária. Você pode até ter a companhia de pessoas ao teu redor, pegando até a tua mão, até te ajudando, né? Fazendo uma oração, um ato de contrição no momento derradeiro, mas é você quem morre sozinho. Sou eu quem morro sozinho. Essa solidão é o sofrimento inevitável da vida da qual o Viktor Frankl falava. Meditar sobre ele, olha, a gente não começa meditando sobre os sofrimentos que aparecem como sofrimento mesmo, a gente começa meditando sobre os atos triviais, cotidianos. Olha, quando eu estou estudando, quem mais está estudando aqui comigo? Ainda que você esteja numa sala de aula com mais 80 alunos. Mas é que cada um está estudando a seu modo. Eu estou fazendo isso aqui sozinho. Ela está fazendo sozinha. Perceba, quando a gente entende essa solidão como uma chave necessária de instalação pessoal no mundo, no primeiro momento pode dar angústia, como eu falava, mas no segundo momento a gente ganha uma certa força, a força da primeira pessoa unida somente a Deus e a ninguém mais. Quando o rei Davi faz aquele ato de contrição perfeita, né, que está registrado no Salmo 50, 51, né, o miserere, somente contra ti pequei, Senhor. Olha, é verdade que eu fiz uma coisa que tem impacto em todo mundo, mas entenda, no fundo, sou eu e Deus. No fundo é problema e mistério, no fundo é finito e infinito. No fundo
é aquele conhecimento restrito e o eterno, o desconhecido. No fundo, é sempre essa relação. Quando eu entro nessa dinâmica da solidão como sofrimento necessário da vida que deve ser amada, eu estou muito mais bem instalado no mundo. Eu ganho um certo conforto. Um conforto que não me faz sossegar, mas pelo contrário, me faz agir, me faz servir, me faz amar, me faz estar mais entregue. Tá bom? Então, essa é a dinâmica do sofrimento na vida do homem. Se a gente medita exatamente nela, a gente fica muito mais bem instalado, fica muito mais forte e fica muito mais disposto para o serviço e para o amor. Tá bom, Catarina?